participação da deputada Janaína Pascoal, do PSL. Deputada, a senhora tem 10 minutos a partir de agora para fazer uso do Tribuna Virtual. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O som tá bom para você? Porque tua voz tá vindo ruim para mim, tá bom? Tá ok, deputada. A senhora me ouve bem? Sim, obrigada. Agora sim. Bem, eu queria primeiro trazer aqui a minha solidariedade às pessoas que estavam exercendo seu direito constitucional à liberdade de crença, participando de uma missa, e foram interrompidas por políticos que não conseguem separar as estações, né? Tem toda a legitimidade fazer um protesto, externar inconformismo com a morte de um ser humano, sobretudo quando ocorrida de forma violenta, mas a dor por uma morte não justifica invadir um templo religioso, independentemente de qual seja a religião, interromper um culto religioso e querer atribuir a culpa por uma morte injusta e criminosa a pessoas completamente inocentes. Todos sabem que eu estou deputada, mas ninguém nasce deputado, ninguém é deputado, né? Deputado se está por um curto período, mas o que eu sou é professora de Direito, professora da USP, concursada, e uma das lutas que eu mais, assim, entoei, né, uma das causas que eu mais abracei na universidade foi a de mostrar para os meus alunos que não existem preconceitos politicamente corretos. Eu desenvolvi uma disciplina no Largo de São Francisco, disciplina essa que eu ministrei na graduação e na pós-graduação diversas vezes, justamente a disciplina intitulada Religião e Direito, né? Como eu sou da cadeira de Direito Penal, titulada Religião e Direito Penal, e em muitas aulas dessa disciplina eu demonstrei para os meus alunos que as mesmas pessoas que se sentem corretamente frente à discriminação das pessoas negras, que agora não se pode mais falar negras, tem que se falar as pessoas pretas, então negras ou pretas, conforme preferirem, as mesmas pessoas que se indignam diante da discriminação de homossexuais, de transexuais, de mulheres, de pessoas portadoras de qualquer doença, ou pessoas com deficiência, todas as pessoas que reclamam dessas discriminações, os intelectuais, né, aquelas pessoas que estão no mundo universitário, elas acham bonito, elas acham cute, elas acham chique, acham politicamente correto, acham justificável a discriminação. Dois tipos de discriminação. Uma contra militares, né, no ambiente universitário e intelectual convive bem com a discriminação contra militares. E a outra, né, contra religiosos. Eu sofri discriminação dentro da Universidade de São Paulo por ter desenvolvido a disciplina. Quando eu disse que ia desenvolver uma disciplina intitulada Religião e Direito, sofri discriminação. Muitos eram os recados de que não deveria falar de religião numa universidade pública, porque o Estado é laico. E eu sempre respondi mostrando que os conflitos religiosos e as perseguições religiosas marcaram a nossa história em vários momentos, foram estopim de revoluções. Então, eu quero aqui voltar um pouco ao período da Janaína, professora universitária, para dizer que nós não podemos conviver com nenhum tipo de discriminação. A discriminação contra os religiosos, independentemente da religião, ela é das piores. Por quê? Porque a liberdade religiosa, ela vem garantida não só na Constituição Federal, mas em todos os tratados internacionais de direitos humanos, de direitos fundamentais, e ela vem garantida antes mesmo da liberdade de consciência.
Então, a liberdade religiosa ela vem antes da liberdade de consciência política, por exemplo, ideológica, filosófica. É muito grave o que aconteceu, muito grave. É importante levantar a discussão. Com isso, eu não estou pedindo para as pessoas serem processadas, nem presas. Eu não tenho essa visão de que o direito penal resolve tudo. Mas o que nós não podemos é deixar de debater o fato, né? Políticos, detentores de cargos eletivos, pessoas vinculadas a partidos políticos, interromperam um culto religioso a pretexto de fazer um protesto, que no primeiro momento, né, o protesto em si seria legítimo, mas não da maneira como realizado, não nas circunstâncias em que feito, e, na verdade, aproveitou-se o ensejo, eles aproveitaram o ensejo para agredir pessoas que estavam exercendo uma liberdade constitucional inquestionável no Brasil e em todos os países que se pretendem democráticos, porque apenas regimes ditatoriais coíbem a liberdade religiosa. Então fica aqui a minha solidariedade, as pessoas que estavam rezando, que estavam praticando os rituais da sua religião e foram interrompidas, foram agredidas, né, moralmente, pessoalmente, né, por formadores de opinião que não conseguem separar situações muito discerníveis. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu estou trabalhando junto com o pessoal da liderança num projeto de lei que prevê a identificação dos ossos, das ossadas, depois da exumação que é feita nas sepulturas por força do decurso do tempo. Existem algumas normativas, Estado de São Paulo, que prevêem o tempo que o corpo fica enterrado numa sepultura, prevêem prazos. Passados esses prazos, que os corpos têm que ser retirados das sepulturas, são destinados a ossários. E o que tem acontecido em vários cemitérios do estado de São Paulo, eu acredito que isso aconteça no Brasil também. Os ossos são despejados de forma misturada em valas comuns, né, que muitas vezes recebem a denominação de ossários gerais. Então, eles são jogados em valas comuns, sem nenhuma identificação, e depois de um tempo são todos levados à cremação. Eu sempre entendi essa situação indigna, né, do respeito aos mortos, do respeito às famílias, do respeito à memória dos falecidos. Sempre entendi isso como algo indigno. E mais recentemente, recebi o contato de um membro da Polícia Científica noticiando que, em função dessa mistura das ossadas, eles estão tendo dificuldade de fazer as investigações de paternidade pós-mortem, né? Quando uma criança busca o reconhecimento do vínculo com um pai, um suposto pai que já faleceu. Então, nós estamos trabalhando num projeto para determinar a identificação desses ossos e a preservação por um tempo maior do que o que ocorre hoje, para viabilizar não só o respeito à memória dos falecidos e de seus familiares, mas também a identidade genética dessas ossadas, em especial para fins de ações de investigação de paternidade pós-morte. Hoje nós vamos deliberar, daqui a pouquinho, às 3h30, sobre um projeto do governo. O governo aceitou fazer uma modificação. A princípio, a minha bancada é favorável e tem também algumas urgências. Um tema intrigante, que é a proibição da pesca do tucunaré. Eu estou analisando com calma, porque o mérito vai ser votado amanhã, mas é interessante, caso alguém tenha atuação nessa seara, seja
trabalhando com tucunaré para fins turísticos ou para fins alimentares, é interessante saber que nós estamos apreciando a questão e provavelmente votaremos amanhã para que possam se manifestar por e-mail, trazendo a sua opinião, porque é sempre muito importante. É isso por hoje, até daqui a pouco na sessão de votação. Abraço grande. Deputada